Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Pod Mais, o podcast da Prodata Mais Mob. Estamos aqui direto do Rio Innovation Week, maior evento de tecnologia e inovação aqui da América Latina. E eu estou com Pedro Palhares, Marcelo Tavella, do Movit. Então quero agradecer a presença de vocês, ter aceitado o convite. E quero aproveitar esse início aí para vocês falarem um pouquinho da trajetória de vocês. Boa, beleza. Brunão, obrigado pelo convite, pela Mais Mob também, Cassiano, todo mundo. Bom, como é que eu cheguei aqui nessa coisa de mobilidade, né? Então, trabalhei sempre no mercado financeiro, saí do mercado financeiro, fui trabalhar na Secretaria de Transportes, a CMTR aqui no Rio de Janeiro. Em determinado momento, o Movit estava vindo para o Brasil, precisava adquirir dados de GTFS, que são os dados operacionais da operação do dia a dia. E eu era responsável na prefeitura por esses dados, já acabei conhecendo, o pessoal de lá de Israel me convidou para trabalhar com eles. Então, comecei lá no Movit em 2013, fiquei até 2022 e voltei agora em 2026 para tentar ajudar eles a crescer aqui no Rio de Janeiro, parcerias com vocês, com outros operadores, enfim. O bom filho a casa torna, Exatamente. Né? Legal. Eu sou mais recente, comecei no Movit em 2019. Sou jornalista, tenho uma trajetória bem sui generis de comunicação, trabalhei em governo, trabalhei em agências de comunicação, mas meu primeiro estágio foi na revista Ferroviária, que é a revista há mais tempo em circulação no Brasil. Que legal. Então, quando o Movit me chamou, eu senti que era um chamado de volta para a mobilidade, que é um tema que eu sempre gostei por interesse pessoal, e alinhei com um profissional nesses 7 anos de Movit já, cuido da parte de comunicação, um pouquinho de parcerias. Trabalho muito em tabelinha com o Pedro e fazendo tudo para levar as melhores informações para os usuários de transportes públicos em todas as cidades onde o Movit está presente. Maravilha. Bom, então vamos falar do Movit, né? A gente sabe que o aplicativo, né? O aplicativo muitas vezes ali de origem e destino, às vezes é um ponto de partida para o passageiro, né? Antes dele sair de casa, entender como é que vai ser o tempo que ele vai... Eu mesmo sou um que antes de eu sair de casa eu vejo. Se vai levar meia hora para o ônibus chegar, eu nem saio de casa, vou fazer alguma outra coisa para ficar o menos tempo possível ali no ponto esperando. Mas eu vejo que isso é uma coisa que meio que já se tornou um padrão, né? A gente entende que isso é o mínimo que já é esperado hoje do passageiro. O que o Movit está fazendo além, né? Eu vejo que ele tem mostrado, tem se transformado, tem buscado evoluir. Mas como é que ele está evoluindo aí para trazer mais serviços ou para oferecer uma experiência mais completa para o passageiro? Então, você falou basicamente do core business do Movit, né? Que é informar para o passageiro, para o usuário do transporte público, como é que ele faz para ir do ponto A ao ponto B, utilizando diversos modais. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem os trens, os ônibus municipais, ônibus intermunicipais, as barcas, o metrô, Supervia, agora os patinetes, bicicleta elétrica, então o Movit acaba bem completo, agregando... VLT que para aqui na porta do evento, melhor forma de você chegar aqui. Exatamente, VLT. Então o Movit agrega todas as informações em um ponto, como se fosse um posto Ipiranga, vamos dizer assim, one-stop shop para mobilidade. E isso que você falou, é o básico que se espera de qualquer aplicativo, mas esse básico é super difícil, porque cada operador tem um sistema diferente. Cada operador tem a sua política, não quero compartilhar o dado. Ele tem o dado, mas ele não quer compartilhar. Então, esse é um trabalho, é o básico, mas que a gente tira um suor. É básico, mas não é simples, né? Não é simples de executar, é difícil, tem que ter o convencimento do operador, às vezes o poder concedente que tem a posse dos dados, falar, só é importante, é transporte público. Esse dado, por natureza, tem que ser público, via o GTFS, que é o arquivo, via sistema APIs para pegar os dados do GPS, né, a latitude e longitude de onde estão os ônibus, que dá essa previsibilidade de se meu ônibus vai chegar aqui a 30 minutos, para que eu vou descer agora para o meu ponto, né? Então, traz até a questão de segurança e, no limite, você melhora a percepção de qualidade do transporte. Porque a partir do momento que você tem informação, pô, o meu trem da Supervia vai chegar em 6 minutos. Está lá, não tem erro, vai chegar. Meu ônibus vai passar daqui a 10 minutos. E passa em 10 minutos, você fala, pô, isso aí. Isso aqui está funcionando. Quando você não tem essa informação, fica a Deus dará, vamos dizer assim, né? A gente tem a grade horária, que é da ordem de serviço. Então o ônibus vai passar de 15 minutos? Pode ser que não passe.
pode ser que aconteça um acidente, exatamente, né? Ou, sei lá, furou um pneu, ou aconteceu alguma coisa ali que atrasou o trajeto. Exatamente. Então, esse básico é super difícil de fazer e a gente corre atrás disso. E o que a gente está fazendo a mais, né? Sendo uma lojinha só de transportes. Integração com bilhetagem. Então, você vai poder comprar, quer dizer, não no Brasil especificamente, mas lá fora, você compra o seu ticket já pelo Moovit, já passa o seu QR Code, ou aproxima por Bluetooth, NFC. Então tá tudo ali já no mesmo pacote, mesmo integrado. E Bruno, você comentou desse comportamento já básico, né? Você vai, antes de você ir para o ponto, você checa o rastreio, você checa o planejamento. Isso já está incorporado, todo mundo, a maior parte das pessoas já faz isso. A gente até ouve brincadeiras, né? Raríssimas vezes que tem algum problema no app, tá fora do ar. A gente vê comentários nas redes sociais. Estou pegando o ônibus aqui, como os antigos faziam, sem saber quando ele está vindo. Os maias e os astecas, né? Mas essa função básica, a gente vê como ela é importante quando a gente sai de onde a gente está acostumado. Então, quando você viaja, o Moovit é o mesmo aplicativo em mais de 4 cidades no mundo todo, está em mais de 112 países, você não conhece aquele sistema de transporte público. Então, você precisa de alguma coisa para decodificar. Você tem os códigos, você tem os números dos ônibus, você tem as linhas de metrô. Então, eu gosto de brincar que o Moovit também é um decodificador. Então, você chega num lugar novo, ele te coloca para dizer como é que você chega, onde você quer chegar, quando o seu ônibus, ou seu trem, o seu metrô vai chegar, e esse ponto que o Pedro estava falando, como é que eu pago a minha passagem. Em muitos locais você ainda tem que descobrir isso. Então a gente está brigando e trabalhando cada vez mais para que você resolva todos esses problemas num lugar só. Esse é o principal foco do Moovit por agora e pelos próximos anos. E é bom adicionar também quando esse caso da viagem, né? Você vai para um país que você não conhece e precisa utilizar o transporte público, você está navegando no seu idioma, né? O Moovit fala mais de 40 idiomas diferentes. Então você vai para, sei lá, Turquia, você está usando o Moovit em português. E os turistas que vêm para o Brasil estão usando o Moovit no seu idioma. Ele é o tradutor da mobilidade, né? Sim, a gente conversa muito com o Secretaria de Turismo por conta disso. Como o aplicativo ele é muito difundido, o Brasil é um dos campeões de audiência, mas também em outros lugares tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo todo. A pessoa chega no Brasil, chega numa grande cidade e está usando o aplicativo que ela está acostumada, como o Pedro falou, no idioma que ela está acostumada. Sim. Então, é isso. Ele traduz e inclui essa pessoa no sistema de transporte público, que também é um público mais sazonal. Você quer transporte público, tem que ser para todo mundo, incluindo o turista. Não, aproveitando, falando de inclusão também, né? Acho que é super importante. O Moovit está totalmente customizado, não? Como é que diz? Otimizado para deficientes visuais. Olha que legal. Né? A gente também, dentro do aplicativo, a gente tem rotas acessíveis para pessoa com mobilidade reduzida. E tem a parte verde, né? Que a gente calcula quanto de CO2 você economizou utilizando aquele transporte público em detrimento do carro particular. Até hoje, na verdade, ele calcula exatamente não quanto você usou, mas quando você vai usar. Então, se eu for pegar só desde o ponto A para o ponto B, entre as opções que o aplicativo te dá para você escolher o modal que você quer, tem também o que tem menor pegada ambiental, que é uma coisa que está sendo cada vez mais requisitada. Sim. E é mais uma informação para as pessoas ali. O nosso negócio é informação para o passageiro. Porque no final das contas é importante o passageiro ter a opção, né? Ele vai entender ali dentro das opções que ele tem o que ele vai achar que é mais interessante. Agora, teve um ponto, o começo dessa conversa foi você, Pedro, falando sobre é simples, mas não é fácil, porque eu tenho que integrar dados de lá e tal. Realmente são muitas fontes de dados, são muitos acordos, né, diferentes, e a gente percebe, né, que cada vez mais os dados estão no centro da discussão, principalmente com o poder público. Os dados sempre existiram, sempre estiveram aí, mas acho que essa tradução, essa decodificação para que isso se torne informação útil, eu acho que isso está sendo mais estimulado e mais utilizado agora. Como o Moovit também pode ajudar nessa tradução, para ajudar ali nessas parcerias que vocês têm com os entes públicos, para ajudar também nesse planejamento do ponto de vista de lá, das autoridades de transporte? Tá. Bruno, primeiro eu vou fazer um apanhado histórico, desde quando estou no Moovit de 2013 para hoje, né? Então, cheguei no Moovit de 2013, não existia dados de transporte público no formato padrão, que é o GTFS, né? Global Transit Fit Specification, que é uma série de arquivos TXTs que um computador lê num layout X que o nosso software lê e decodifica
as linhas, itinerário, pontos de parada, grade horária. Não existia isso, tanto é que o Move It, em 2013, só tinha 4 cidades aqui no Brasil que tinham isso. Caramba. Hoje o Move It está em todas as capitais, em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes e uns 60% com 100 mil habitantes, enfim. Então esse dado paulatinamente, ele foi sendo padronizado, as pessoas conhecendo e as empresas de software locais exportando nesse formato. E o que o Move It faz e pode fazer para ajudar não só o operador, mas também o poder concedente? O Move It tem uma plataforma que edita esses dados, que a gente chama editor de linhas, né? É uma plataforma web que ela é pública, né? Pública, assim, ela é uma comunidade hoje. Então a gente tem a comunidade que a gente chama dos usuários, dos famosos busólogos, que a gente chama carinhosamente de Moviters, lá pelo Move It. E você se cadastra e fala, pô, eu conheço as linhas de João Pessoa e eu vou te falar por que eu tô falando de João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa, né? Ele vai lá e começa a cadastrar. Aqui tem um ponto nessa rua, aqui tem outro ponto, e aí você depois liga os pontos, igual aquele que a gente fazia aqueles desenhos antigamente. E aí você faz uma linha, cadastra a grade horária e pronto. Esse dado tá na base do Move It, em GTFS, pro app. Legal. E por que eu falei João Pessoa? João Pessoa foi a primeira cidade do planeta, do Move It, né? Na base do planeta Move It. Do planeta Move It, que foi 100% mapeada por um usuário, por um busólogo, o Vitor. Caramba! Vitor, Rio de Janeiro, BH, não sei, ele morava em algum lugar, se mudou para João Pessoa por conta do trabalho, chegou lá, abriu, não tinha Move It. O que eu faço para usar Move It aqui? Mandou um e-mail, a gente respondeu. Infelizmente não temos dados públicos. Ele falou, não, mas eu conheço as linhas, eu posso ajudar. Nós abrimos a nossa plataforma interna, que era para ele foi e mapeou, e o Move It sacou, pô, aqui tem uma coisa para a gente escalar, tem uma ideia para a gente escalar. E aí a gente organizou a nossa plataforma interna para a comunidade e, se não falo em memória, acho que uns 60% das cidades que a gente tem hoje são mapeadas e mantidas por comunidade, pelos Move It. 73% do conteúdo que está no Move It foi mapeado de forma pelos Moviters voluntários, né? O Pedro está dando detalhes aí do mundo. É um segredo, a gente gosta de dizer que é um segredo mal guardado. Como é que o Move It está tão presente em tantos lugares? Hoje está mais organizado, mas sabe, quando o aplicativo começou, você não tinha essa quantidade de informações organizadas. Então, os Moviters foram à luta e conseguiram organizar para o aplicativo estar presente. É uma forma como eles veem para favorecer a sociedade, ajudar quem quer usar o transporte público nesses lugares. E é uma coisa assim, eu fico muito impressionado, uma história que a gente adora contar, porque não sei se esteja o país, a gente tem gente do Brasil mapeando lugares na Costa Rica, às vezes a pessoa não tem nem computador, mapeia com celular, sabe? A gente não tinha nenhum embaixador na República Tcheca, o Tcheca, né, mudou, o país mudou agora. Aprendi com o álbum da Copa do Mundo. E aí eles conseguiram se reunir com um tradutor e conseguiram mapear algumas cidades da República Tcheca, uma coisa impressionante, sabe? Caraca, legal. Os Moviters, a gente toma conta da comunidade, os mais ativos, os que mais estão presentes, viram os embaixadores do Move It. A gente tem um contato constante com eles têm mais prerrogativas e mais responsabilidades por isso. Por exemplo, eles podem enviar alertas. Exemplos. Nesse momento, eu estou falando que você está tendo uma greve grande numa cidade grande, num operador grande. Não vou citar nomes. Tá, mas eu já sei qual é. Se essa greve acabar e quando eu estou conversando aqui com você, alguém ele consegue avisar que essa greve acabou, legal, entendeu? E aí o passageiro não fica sem saber dessa informação. E voltando na sua pergunta, o que a gente pode oferecer para a sociedade, tem algumas ferramentas que o Move It dispõe para todo mundo. Uma delas, uma das minhas favoritas, é o relatório global, que é um documento que dá um grande trabalho, mas o resultado é muito legal, que é o seguinte: a gente usa o Big Data do aplicativo para calcular tempo médio de deslocamento, distância média de deslocamento, qual de ações são feitas em 100 grandes cidades do mundo, 10 delas do Brasil. E aí você consegue analisar, por exemplo, o tempo médio de deslocamento no Rio de Janeiro, o tempo médio de deslocamento de São Paulo, e comparar com Ankara na Turquia, Hong Kong, Paris, cidades do México. E aí você vê
Assim, cada cidade é única, cada Sim. uma tem seus desafios, suas particularidades. Mas isso te dá uma noção do tamanho do desafio que você tem em casa, Sim. sabe? E é uma ferramenta que a gente quer dizer que ninguém mais pode oferecer esses dados. Então, eles estão disponíveis no nosso site. Esse relatório ele é atualizado de 2 em 2 anos. Já deu base para inúmeros trabalhos acadêmicos, Imagino. reportagens. É uma coisa que me deixa muito satisfeito de colaborar. A gente está começando a preparar o próximo. Ele sempre sai em janeiro dos anos ímpares, vai sair em Você faz 2027. 2 em 2 anos. Exatamente. Porque ele começou anualmente, só que o transporte público é uma coisa que certamente está na nossa pauta de conversa aqui, depende de estruturas muito grandes, que são difíceis de mudar. Uhum. Então, ele está ficando chegando a conclusões muito repetitivas. 2 anos você consegue ter um espaço maior para mesurar o impacto de mudanças estruturais que você está fazendo. Em Então, menos passa tempo todas tu não as- percebe, né? Exato. E adicionando o que o Marcelo falou do relatório global, que é, assim, os dados que são anonimizados de todos os usuários, movimentação, etc e tal, os parceiros do Moovit, né, o poder concedente, os operadores, eles têm a possibilidade de pesquisar e perguntar diretamente ao seu usuário, ao seu passageiro, questões sobre o transporte local. O Moovit tem uma ferramenta de questões, né, de query, como é que chama? Pode Enfim, uma pesquisa de ali, pesquisas, então você pode... Quero fazer uma pesquisa sobre Aham. isso, inclusão de uma nova linha, como é que está o serviço. A gente Isso é está à interessante. disposição, então é aquele público ali focado, né? Então, Aham. você não precisa contratar uma empresa de pesquisa externa, você vai aqui direto na fonte. Direto na fonte, numa plataforma simples, que já está no dia a dia ali do passageiro, falando com quem importa. Sim. E aí, você falou da pesquisa, e o Marcelo falou do aviso aí, do alerta dos Movitors. Eu entendo que o Movit, ele também, mais do que uma ferramenta ali de plataforma de planejamento de viagem, também se torna uma plataforma de comunicação, Exatamente. né? Você consegue ali trazer essas informações e tal. O que mais que a gente consegue fazer a Então, partir disso? Eu entrei no Moovit em dezembro de 2019. Em março, aí entrei, eu cheguei para os gringos, o Brasil só começa depois do carnaval. Aham. Então fui inteirando, tomando conta das coisas, veio o carnaval e falou, agora a gente vai chegando. Em março de 2020 teve a pandemia. Aí eu pensei, E cara... aí o ano não começou, né? O ano não começou e demorou anos para começar. Uhum. Aí eu pensei, bom, estou numa empresa de mobilidade, a ordem é não se mova. Eu vou ser Complicado. demitido daqui a pouco. Muito pelo contrário, a gente começou a usar justamente, também ofereceu para todo mundo esses dados. A quantidade de gente que estava usando o aplicativo para ter uma ideia de como é que a mobilidade estava sendo impactada. Uhum. Isso foi um índice que deu base até para o índice da Fiocruz, cara. É uma coisa que dá muito orgulho. Caramba, legal. Tive que explicar para o pessoal de fora o que era a Fiocruz, Sim, como ela era a importância, relevante, né? sabe? A relevância da Fiocruz. Mas estou dando toda essa volta para te dizer o quê? Esse piloto de comunicação. Quando a gente voltou, começaram as campanhas de vacinação, a gente conversou com todas as prefeituras e todo mundo estava à disposição de usar as ferramentas do aplicativo do Moovit para campanhas de vacinação, que é algo que vai além da informação de transporte, mas era fundamental naquela época e é fundamental hoje. Eles conseguem usar. Para retomar, inclusive, Então, no assim, transporte público também era importante que as pessoas exatamente. estivessem vacinadas. Você conseguia, o Moovit tem essa particularidade de falar com o passageiro quando ele está ou planejando uma viagem ou fazendo uma viagem. Então você conseguia falar com uma audiência muito específica e grande ali. Sim. Então a gente encampou a campanha de vacinação pelo SUS, segue fazendo, fazemos campanhas de agasalho, campanhas Natal contra a Fome, a gente foi parceiro esse ano também, deu um resultado super legal. Que maneiro. Então, a gente senta, como eu falei, a gente quer ser um centro de informação para o passageiro sobre mobilidade, mas tem questões que perpassam a mobilidade, estão integradas à mobilidade. Então o Moovit funciona também como uma ferramenta de campanha e de informação sobre isso e estamos abertos aos parceiros para conversar e apoiar no que for necessário para eles. Legal. E quando a gente está falando agora, bom, a gente está aqui no Renovation Week, esse é um tema que não é um tema novo, mas é um tema que a gente tem percebido o quanto tem evoluído de um tempo para cá. Eu digo, na minha aplicação do dia a dia, o quanto eu não usava antes e agora eu uso, nem percebo, que a gente está falando de inteligência artificial. O quanto
o Movit usa de inteligência artificial? Não precisa dizer assim, tantas ferramentas, mas como ele se aproveita dessa evolução, talvez para melhorar um serviço ou para fazer uma comunicação com o passageiro, enfim. Deixa a Marcela responder essa aí. Capciosa a pergunta? Capciosa. Não. Bom, eu vou usar uma palavra que está um pouco desgastada, mas todos esses anos que eu estou trabalhando, cabe usar. A inteligência artificial é disruptivo, está mudando todo o mercado, está mudando para todo mundo. No Movit, atualmente, a gente tem uma mudança mais behind the scenes, back office, é uma coisa do Big Data. A gente está vendo uma mudança muito grande, como é que essa informação está chegando para o passageiro. Você usando o aplicativo, você não percebe, mas ela ganhou-se muito tempo, eliminou-se etapas com isso dentro da parte de programação. Eu nem sei detalhar como é que isso acontece, eu sei. Mas também não precisa entrar no eu posso falar um pouquinho da operação. Então, o arquivo GTFS, ele é super complexo, são vários arquivos, é um layout. A inteligência artificial tem ajudado a equipe de operações a identificar erros. Legal, fazer essa revisão, né? Então você joga o arquivo GTFS lá dentro e fala, você não precisa falar nada, né? Ele já imagina o que você quer, pelo seu histórico, etc. Mas já tiveram alguns arquivos que a gente recebeu e que a inteligência artificial apontou erros assim, muito mais rápido do que fosse a análise manual da equipe de operação, que teria que olhar o arquivo manualmente, olhar, ver se está o layout. Milhares de linhas ali. Milhares de linhas. Então, isso dentro do Movit ajudou. E com isso gera eficiência. Sim. Né? E a gente entrega uma informação melhor para o passageiro, no final das contas, mais rápido. O fato de não subir uma base de dados que está com erro, né? Já evitar de subir essa base de dados ali. A gente sempre, quando recebe uma base, a gente analisa ela toda e sempre vem com os pontos. O head sign, né, das linhas tá com vírgula, tá assim, não dá para ler, tá com abreviação. Porque precisa ser o mais claro para o usuário. Porque quando o operador, a pessoa que trabalha no operador, está cadastrando no sistema dele, às vezes ele põe... vai colocando... Abrevia ali, enfim. Tinha uma operação aqui no Rio de Janeiro, de uma linha intermunicipal, que os caras controlavam o tempo de deslocamento na ponte. Eles colocaram pontos de parada na ponte. Então, no início da ponte, no início do vão central, no meio, depois do vão central. Coisa que não existe. Não existe, mas ele internamente... Era pro controle dele. Né? Ele sabia quando o ônibus passava naquele ponto da ponte, não existe ponto da ponte. Ele sabia. E quando você traz isso pro GTFS, tá lá. Então a gente sempre faz essa revisão e hoje essa revisão é feita com a ajuda de AI. Entendi. E pro usuário, tá começando a aparecer umas pistas, eu não posso dar tanto spoiler, porque isso vai ser lançado em algum momento. Sabe como é que é a tecnologia? Eu não vou prometer datas aqui para não ser criticado depois. Mas é justamente de aprimorar a forma como você circula. Tipo, você faz uma rota e a vai entrar para juntar elementos que podem mudar essa rota no meio. Tanto de clima, quanto de trânsito, outras formas que vão modificar o seu tempo de deslocamento. Buscar uma previsão ali de coisas que podem acontecer para te dar uma... Já tem algumas coisas que estão exclusivas do Movit Mais, eu posso falar um pouco mais do Movit Mais daqui a pouco também, mas é o caminho que vai tomar, sabe? E o aplicativo vai aprender com os seus deslocamentos, saber os seus horários, saber os seus hábitos. Isso vai ficar cada vez mais transparente dentro do aplicativo e útil para você. Aí nessa parte aí de climáticos, né? O Movit, final do ano passado, no início desse ano, né, a gente fez uma parceria com o Centro de Operações aqui do Rio. E dentro do Movit a gente tem informação das ondas de calor, do nível de estágio da cidade. Legal. A gente está pegando chuva? Não, ainda não, né? Não, a gente ainda não, mas a gente tem todos os alertas do COR. As informações mais importantes estão integradas dentro do aplicativo. Então, sempre tem uma alteração de estágio, a gente já avisa. Né? No caso real, a gente teve os mudanças de estágio 2 semana passada com a ventania. Pois é. Soltamos uma barrinha de mensagem no aplicativo, um serviço público informando para as pessoas que estava em estágio 2 para tomar... Para se precaverem, cuidado, né? Buscarem. O serviço podia estar alterado e provavelmente se precaver. Cuidado. E de fato afetou mesmo. A ventania afetou vários modais parou. Aqui. Exato. Sabe? O trem também teve restrição. Foi bem delicado. Mas você mencionou uma coisa aí no meio da sua resposta,
eu vou puxar nesse assunto aí, porque a gente daqui a pouquinho vai ter que se encaminhar para o final, mas eu não quero terminar sem você falar do Movit+. O Movit+ é um serviço de assinaturas do Movit que dá acesso a alguns recursos exclusivos, como você ver o seu veículo no mapa, você compartilhar a sua viagem. Esses recursos de inteligência artificial que eu detalhei aqui, en passant, e também retira a publicidade do aplicativo. A gente entende que é uma forma de você fidelizar os clientes, fidelizar os passageiros, monetizar o aplicativo. É uma operação que é bem custosa. Tem que se pagar de alguma forma, né? O anúncio acho que é a forma mais simples de fazer isso acontecer. Eu acho que é o plus do Movit+, vamos dizer assim, né? É retirar os anúncios. Porque, como você falou, né? Manter um aplicativo como o Movit não é barato. Sim. A gente tem sei lá, mais de 100 funcionários no mundo todo. É uma base de dados gigantesco, tem segurança, é complexo. Armazenamento, enfim, banda. E a inclusão de anúncios, é importante até falar isso, né? Porque muitos usuários, né, do Movit ficam chateados de a gente ter colocado anúncio. Mas é a forma da gente pagar essa conta. Tem que ter um financiamento por algum canal, né? Pois é, e aí o Movit Plus veio assim, veio muito por essa insatisfação, tá com anúncio, tô vendo a linha, sobe um pop-up. Então, cara, se você gosta do aplicativo, paga aqui R$5 por mês, preço de uma passagem de ônibus, né, aqui no Rio de Janeiro, mais barato que uma passagem de ônibus. Né? É uma coisa, assim, que ajuda e contribui pra gente manter o Movit funcionando com a plenitude dos serviços. E a gente tem sempre uma série de promoções para ajudar nesse custo. Inclusive, agora está tendo promoção de volta às aulas. Quem quiser, é só assinar o Movit+. É só usar a loja do seu aplicativo preferido. Já faz a propaganda ali, ó. Já fala direto ali com quem está assistindo. Ó. Então, e a gente sempre tem uma série de promoções para ajudar quem quer ser cliente do Movit+. Estamos agora com a promoção de volta às aulas. É só usar a sua loja acionar a sua loja de aplicativos preferidos e vem ter essa série de vantagens que o Movit+ oferece. Maravilha, gente. Bom, estamos encerrando. Vou deixar aqui um espaço então para vocês darem o último recado aí para quem está nos assistindo. Baixem o aplicativo, usem, mandem recados, digam que não está funcionando. A gente como pontuamos aqui várias vezes no Pode Mais, o aplicativo ele é uma empresa, mas ele é construído coletivamente. A gente está sempre se esforçando para ter as melhores informações mais atualizadas. Não é fácil, a gente tentou dar uma palhinha de como é que isso funciona, mas é muito importante estar junto com os parceiros, como a Prodata, como a MaisMob e todo mundo. Bom, então já que o Marcelo deu o recado, eu vou falar aquele clichê, né? Se você gostou, tá aqui até agora com a gente, aqui quase meia hora de filme. Dá joinha aí que ajuda o canal. É isso aí. Com certeza. Então é isso, gente. Obrigado aí por ter assistido. Continue acompanhando os próximos episódios aqui no nosso YouTube, no @MaisMob. E até a próxima. Valeu.